Fina Católica, Brasil, aqui cê vai gritar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai me dar na hora. Fina Católica, Fina Católica, Fina Católica, Fina Católica. Salve, galera! Hoje eu vou fazer um vídeo só para passar para vocês os top 10 para a rodada 1 do Cartola. Então eu vou passar um vídeo bem específico, vou explicar os motivos das cores, né, que é o primeiro, segundo escalão e o terceiro escalão, que são os jogadores que não são as prioridades para a rodada. Então, como funciona isso? A cor verde escura corresponde ao primeiro escalão e tem uma ordem de numeração de 1 a 10. A cor verde clara e amarela corresponde aos jogadores de segundo escalão, que são interessantes para jogos assim, para você arriscar, apostar, principalmente jogadores que podem ser muito interessantes na linha de ataque, ou meio de campo, para reservas de luxo. E a cor laranja é o terceiro escalão, é aquilo que é uma aposta mais ou menos às cegas, tá? Então é isso que corresponde às cores que eu estou passando para vocês em relação aos top 10 jogadores que a gente vai falar de cada posição: goleiros, zagueiros, laterais, meias, atacantes e os top 5 técnicos para a rodada. Então, vamos começar aí com as nossas apresentações e vamos começar logo pelos goleiros. Então, eu tenho aí o primeiro goleiro, o Walter do Mirassol. Tá? Para mim é um dos melhores goleiros para pontuação, como também para valorização na primeira rodada. Seguido pelo Gabriel, não tanto por defesas, mas por acreditar que o Gabriel do Vitória seja bom para um SG. Então pode trazer. Se fosse o Lucas Arcanjo, seria melhor. Mas como não é, vamos com o Gabriel em segundo lugar. Em terceiro lugar, pensando em valorização, nós temos o Marcelo Rangel, do Remo. Tá? Em quarto lugar, também pensando em valorização e algumas defesas, o Ronaldo, do Bahia. Em quinto lugar, temos o Rocher, do Internacional. Também pensando num possível SG do Internacional contra o Atlético Paranaense. Aí, em sexto lugar, nós temos o Léo Link, tá? Que é interessante para defesas, né, do Botafogo. O Rafael Santos, do Chapecoense, que também é interessante para valorização e bom para defesas nesse momento. Fica em sétimo lugar. Aí vamos para o oitavo lugar, Cleiton, do Bragantino. Pensando em defesas e talvez num possível 0-0 no jogo deles. Aí temos Santos, do Atlético Paranaense, e também bom para valorização e possíveis defesas. Um outro que é uma aposta seria o Paulo Morisco, Pedro Morisco, do Curitiba, que está em décimo lugar, também pensando em valorização. Então, nesse sentido, nós temos o verdes escuros, que são o primeiro escalão, o verde claro e o amarelo, que são o segundo escalão, o laranja, que são o terceiro escalão. Então, dizendo para vocês o primeiro escalão: Walter, Gabriel e Marcelo Rangel. Segundo escalão: Ronaldo, Rocher, Léo Link e Rafael Santos. Terceiro escalão: Cleiton, do Bragantino, Santos, do Atlético Paranaense e Morisco, do Coritiba. Esses são os top 10 goleiros
para a rodada 1. Agora vamos para os top 10 laterais da rodada. Temos, em primeiro lugar, no primeiro escalão, Daniel Borges, do Mirassol. Em segundo lugar, Claudinho, do Vitória. Em terceiro lugar, Igor Vinícius, do Santos. E, em quarto lugar do primeiro escalão, Aguirre, do Internacional. Agora partiremos para o segundo escalão, com Ramon, do Vitória, Vinícius Lira, do Santos, Walter Clar, do Chapecoense e Benavides, do Atlético Paranaense. E terceiro escalão, que é o laranja, nós temos o Varela em nono lugar, do Flamengo, e Luciano Juba, do Bahia, em décimo lugar. Esses são laterais com grandes possibilidades de atingir suas metas de pontuação para valorização. Nós não temos aqui grandes laterais com chance de mitadas, mas sim de pontuações, aonde os cálculos para ser feito isso foi entre Gato Mestre, Cartomante e o Guru, né? Aonde eu vi os melhores jogadores para valorização com uma previsão dentro daquilo que a gente tem do jogo, entre o mínimo e o máximo de pontuação que eles podem ter. Essa foi feita a escolha e por aí foi feito a tabela de primeiro, segundo e terceiro escalão. Isso para todas as posições. Agora vamos para a posição de zagueiro para a rodada 1. Primeiro escalão, nós temos aqui zagueiros: Freitas, do Fluminense, em primeiro lugar, João Vitor, em segundo lugar, do Mirassol, James, do Fluminense, em terceiro lugar. Esses são os primeiros escalões para zagueiros. Em segundo escalão, em quarto lugar, Zé Marcos, do Vitória. Em quinto lugar, Zé Ivaldo, do Santos. Em sexto lugar, Camutanga, do Vitória. Em sétimo lugar, Gustavo Marquins, do Grêmio. E Mercado, em oitavo lugar, Mercado, do Internacional. Esses são os 5 para segundo escalão, todos baseados também na mesma forma que foram os laterais, de acordo com a meta, né, que a gente tem entre o mínimo de valorizar e a média deles entre mínimo e máximo de pontuação esperada. E no terceiro escalão, nós temos Juninho, do Internacional, em nono lugar, e Maicon, do Curitiba, em décimo lugar. Agora vamos para os meias. Os meias já está dividido de uma forma um pouco diferente, com possibilidades de pontuação e possibilidades de valorização, pensando um pouco também na pontuação do time para a primeira rodada. Vocês nunca podem esquecer que no meio e no ataque você pode ser um pouco mais ousado. Por quê? Porque o mínimo para valorizar, né, pelo que a Cartola tem feito desde o ano anterior, você não valoriza demais com o jogador que precisa de poucos pontos. E também não desvaloriza muito nos jogadores mais caros, mesmo que ele precise um pouco mais de valorizar. Então, você pode arriscar um pouco em jogadores intermediários para que você ganhe uma pontuação e, se correr o risco dele não atingir a meta, a desvalorização vai ser mínima. Normalmente tem sido assim nos últimos anos. Então, nós temos os top 10 meias, primeiro escalão e os principais meias para rodada. Alan Patrick, em primeiro lugar, do Internacional. Em segundo lugar, Acosta, do Fluminense. Em terceiro lugar, Baralhas, do Vitória. Agora, para início do segundo escalão, nós temos em quarto lugar Camutanga, do Vitória. Em quinto lugar, Monturo, né, do Botafogo. Em sexto lugar, Roleiser, do Santos. Em sétimo lugar, Josué, do Curitiba.
O terceiro escalão, começamos com o oitavo lugar com Zapelli, do Atlético Paranaense. Nono lugar, Mugni, do Mirassol. E em 10º lugar, André, do Corinthians. Agora vamos ser um pouco mais ousados, né, nos atacantes. Aqui temos atacantes acima do valor de 10 cartoletas, né, o que não é muito aconselhável, né, para quem quer valorizar. Mas como poupamos na parte defensiva e ficamos no meio termo na parte de meio campo, podemos ser um pouco mais ousados no ataque. Então, aqui eu aconselho que o segundo escalão, tá, e o terceiro escalão sejam os jogadores de ataque que podem ser bons reservas de luxo. Tá? Aqui na parte de ataque, a gente vai começar aqui em primeiro lugar com Canóbio, do Fluminense. Carboneiro em segundo lugar, do Internacional. Terceiro lugar, Flaco Lopes, do Palmeiras. Esse é um jogador já um pouco acima. Serna, do Fluminense, em quarto lugar. Em quinto lugar, Caio Jorge, do Cruzeiro. Sendo que o primeiro escalão está Canóbio, Carboneiro e Flaco Lopes. E aí já começamos o segundo escalão com Serna e Caio Jorge, dois ótimos jogadores para se arriscar na primeira rodada. E vamos continuar no segundo escalão com Gabriel, em sexto lugar, do Santos. Em sétimo lugar, Alisson, do Mirassol. E aí vamos para o terceiro escalão com oitavo lugar, Renato Kaiser, do Vitória. Em nono lugar, Borré, do Internacional. Em 10º lugar, Pedro Rocha, do Curitiba. Então, aqui podemos ser mais ousados para tentar também ganhar alguma pontuação e não ficar tão atrás só pensando nas cartoletas. Então, para a rodada 1, os atacantes principais são esses: Canóbio, do Fluminense, Carboneiro, do Internacional, Flaco Lopes, do Palmeiras, Serna, do Fluminense, Caio Jorge, do Cruzeiro, Gabriel, do Santos e Alisson, do Mirassol. São os principais jogadores de ataque para essa rodada entre primeiro e segundo escalão. Aí temos top 5 técnicos para a rodada, começando com Rafael Guanás, do Mirassol, bom para a valorização, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jair Ventura, do Vitória, com boas chances aí também de valorização e custando pouco. Aí temos Paulo Pesolano, também com boas possibilidades de valorização. Esses são o primeiro escalão: Jair Ventura e Rafael Guanazzi. Paulo Pesanotto e Juan Vodia estão no segundo escalão. O Juan Vodia do Santos está em quarto lugar e o Wagner Mancini, do Bragantino, em quinto lugar. É isso, galera. Eu acho que ficou bem explicadinho para vocês em relação aos atacantes, meias e como funciona a escolha dos nossos top 10. Então, uma boa sorte para vocês e não esqueçam o próximo vídeo, onde eu vou passar os melhores times para a rodada 1. Até a próxima, se Deus quiser. O Fina Cartola, Brasil, aqui cê vai me dar. Com MC Melo, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no Cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. O Fina Cartola, o Fina Cartola, o Fina Cartola. Muito obrigado por assistir nosso canal e até a próxima.